Essa aula vai ser sobre organização para você entender mais um pouco e aprender muito mais. Então, acompanha e faz toda a anotação do que você for entendendo. Assim, você vai aprender muito. E no final dessa aula, eu também vou sugerir uma pesquisa, claro, se você quiser aprender muito mais. Mas assim, vamos começar para eu te passar esse conhecimento e depois você vai colocar tudo isso em prática. A administração, ela é essencial para qualquer profissional e para qualquer empresa. Começando, organização. É a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. As funções da administração, elas são bem favoráveis para uma gestão ou digamos, para uma boa estratégia da empresa, para fazer tudo aquilo no dia a dia, principalmente quando a gente quer organizar, que é colocar cada coisa em seu devido lugar, estruturar. Eu estou falando organização como um todo, mas também eu posso citar e muitas atividades também. Normalmente, a organização é formada por uma das ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado, com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia, que é o resultado. Quando a gente fala em organização, eu posso dizer que é essa organização de colocar cada coisa em seu devido lugar, e também eu posso dizer que é um conjunto de pessoas unidas e também coordenadas para atingir um objetivo, que no caso é a eficácia. A empresa, ela existe exatamente para isso, para ter lucro, para ter atingimento, e ela vai precisar do bom profissional. Uma, duas ou mais pessoas que executam funções, pessoas organizadas. Aí eu posso falar de organização. Muitas vezes você também vai ouvir falar de empresa, mas é bom você entender esse conceito de organização como um todo. Podemos falar de organização escolar, organização empresarial nas empresas, organização pessoal, você fazendo suas atividades, suas tarefas no dia a dia. Também organização de eventos, organização doméstica e etc. Tudo que você for fazer, você tem que usar a organização. Mas, primeiramente, para usar a organização, você tem que aprender disciplina, ou digamos, a ser disciplinado, a ser disciplinada em tudo que você for fazer. Você, com esse pensamento, é um pensamento ético, é um pensamento onde realmente você vai colocar tudo isso em prática de forma positiva. Em todas as aplicações, o sentido de organização se baseia na forma como as pessoas se interrelacionam, ou digamos, tem uma comunicação, um relacionamento interpessoais entre si e na mesma posição e distribuição dos diversos elementos envolvidos, com vista a uma mesma finalidade, a um mesmo objetivo. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Relacionam-se. Relacionamento, a comunicação. Onde? Na empresa, fora da empresa, no contexto doméstico, no contexto escolar, enfim. Qualquer contexto que tenha pessoas. Aí eu posso chamar de organização, porque é uma organização de pessoas pensando em um só objetivo, em alcançar aquele objetivo, alcançar aquela eficácia, nunca pensando na ineficácia. Por exemplo, a organização do lar refere-se ao modo como este está organizado, estar estruturado, ou seja, como os diversos elementos que o compõem estão coordenados e dispostos no espaço. Se a gente
for analisar a parte de organização, eu posso dizer que a empresa, para se organizar, ela tem que se estruturar. Mas como assim? Uma coisa que eu já venho falando aí, tá, em muitas aulas, que é sobre a pirâmide hierárquica. E também o organograma, que pode fazer toda a estruturação e a gente entender a empresa, ela como um todo. Bem assim, um organograma. Eu vou desenhar aqui um pouco, aí você já vai entender melhor o que é. Eu vou fazer aqui, no caso, um organograma aqui funcional, tá? Ver se eu consigo colocar assim, só para a gente entender. Eu tenho que entender a empresa dessa forma, ela toda estruturada. E se a gente for analisar, realmente parece com a pirâmide hierárquica, pois a pirâmide ela vem dessa forma aqui, ó. Ela vem assim, ó. Olha como eu estou descendo. Aqui eu vou ter a parte estratégica, aqui a parte tática e aqui a parte operacional, as operações. Quando eu falo operacional, não é somente o pessoal ali da produção, da separação, enfim. São todas as pessoas e departamentos envolvidos na operacionalidade, na execução das tarefas e das atividades dentro da empresa. Aí aqui eu tenho, né, porque assim eu vou ver a empresa, ela como um todo. Em cima eu tenho presidentes, diretores, tá? Sócios. E aqui eu vou ter a parte gerencial da empresa, que é na parte tática, e no operacional o vamos ver. Então, eu posso dizer que a minha estrutura, ela também pode ser chamada como pirâmide hierárquica. Ou, digamos, né, eu vou ter a minha empresa aqui. Pois a empresa sempre vai ser dessa forma. Toda empresa precisa ser administrada, então ela precisa de administradores. Administradores em todos os níveis, estratégico, tático e operacional. No caso, eu vou aplicar o planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. E na organização, como eu vou organizar, como eu vou estruturar? Aí eu vou estruturar na parte estratégica, na parte tática e na parte operacional. Por isso fica muito fácil entender desse modo, né, o que é organização. Para você entender melhor, organização é uma palavra originada do grego, que quer dizer orgono, que significa instrumento, utensílio, órgão, ou aquilo que se trabalha, ou com que se trabalha. Digamos que para fazer qualquer atividade precisa de uma organização. Se tiver desorganizada ou de forma que não tenha organização, é claro que aquela atividade, aquela tarefa, ela não vai acontecer. Se acontecer, vai ser de forma errada, então não vai alcançar o objetivo que eu tanto pretendo, que a empresa também tanto pretende para alcançar. Então, a organização pode ser um conjunto de pessoas, mas, por exemplo, pessoas unidas, né, em um só objetivo. O que é uma empresa? É uma organização. De quê? De pessoas. Ou também de recursos. Aí entra recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, pois toda empresa precisa de recursos. Aí eu vou avaliar esses recursos e trabalhar da melhor forma possível. Esses recursos eu tenho que trabalhar com relacionamento interpessoal e interdepartamental. O relacionamento interpessoal, que é de uma pessoa para outra, de um profissional para o outro. Já o relacionamento interdepartamental, pega aí, tá? Interdepartamental é o relacionamento entre departamentos. Um exemplo, RH, contabilidade, logística, processo. Só para você entender, por exemplo, a função da administração.
eu tenho que ver a empresa como um todo. Se eu quero administrar a empresa, então eu tenho que estruturá-la. Mas assim, você que está assistindo essa aula, é bom você pegar todo esse conhecimento para quando você entrar na empresa, você não ficar assim por fora, né, do assunto. Nossa, o que é uma empresa? Como ela funciona? Sempre vai funcionar com departamentos e áreas, tá? E tendo sempre fornecedor e também o cliente e colaboradores. Aí no caso que você está fazendo nessas aulas de administração, você vai obter esse conhecimento para você aplicar na parte pessoal e também na parte profissional. Organização empresarial. Em administração de empresas, entende-se por organização uma entidade social formada por duas ou mais pessoas que trabalham de forma coordenada em determinado ambiente externo visando um objetivo coletivo. Envolve a divisão de tarefas. Então, a organização ela vai depender também das pessoas, mas depende também da administração. Por quê? Vai conscientizar, vai ensinar a todo o pessoal e assim o pessoal vai fazendo a tarefa ali porque estão sendo coordenadas, estão sendo administradas. E todos os recursos da empresa também têm que serem administrados para ter um objetivo alcançado. Dependendo do tipo de organização, há uma pessoa que exerce um papel fundamental nas funções de liderança, planejamento e controle dos recursos humanos e de outros recursos materiais, financeiros e tecnológicos disponíveis para a empresa ou em toda a organização. E essa pessoa, ela vai ser quem? No caso, eu vou citar aqui um diretor, um presidente, um gerente, porque são todos administradores de pessoas, de recursos. Mas eu também sou um administrador ao administrar a minha tarefa, ao administrar o tempo. Viu? Que eu posso utilizar a administração em qualquer coisa que eu for fazer. Mas isso vai depender da minha conscientização em termos elevados de fazer pesquisas, de aprender muito mais. Principalmente quando você quer entrar em uma empresa. A minha dica é: pesquise sobre aquela empresa. Analise as informações de mercado daquela empresa. Você quer entrar ali? Então, entre naquela empresa tendo informações essenciais que assim você pode falar na entrevista. A estrutura de uma organização ou de uma empresa pode ser formal ou informal. Uma organização formal é planejada e estruturada seguindo um regulamento interno, uma normalização, uma política da empresa. Como, por exemplo, uma organização formal. Digamos que o administrador ele vai selecionar o pessoal de acordo com o que ele planejou ali, está pensando. E assim, eu vou selecionar e vou colocar cada pessoa em seu devido lugar para cada tarefa e atividade. Eu estou fazendo o quê? Uma parte formal. Eu estou formalizando o que cada pessoa está fazendo. Isso daí, e também ensinando e passando todo o procedimento, toda a normalização, principalmente para aquelas pessoas que estão entrando agora, que elas precisam de informações histórico para depois não estar fazendo atividades sem um alcance de objetivo. Já a organização informal são as relações geradas espontaneamente entre as pessoas, resultado do próprio funcionamento e evolução da empresa e também do relacionamento. Isso aqui é a relação que a gente vai obtendo dentro da organização. Mas como eu estou estudando, estou obtendo mais conhecimento, hoje eu já penso de outra forma. Mas quando a gente não tem esse conhecimento
da organização informal, simplesmente eu vou ser informal. Eu vou entrar na empresa com aquela informalidade. Eu vou permanecer na empresa com aquela informalidade. Mas a parte formal, ela tem pontos fortes e também pontos fracos. A parte informal, a mesma coisa, pontos fortes e também pontos fracos. Eu vou citar alguns exemplos aqui também para você, principalmente quando se trata da evolução da empresa e principalmente você que vai estar em um cargo ou se não está, vai começar agora e você precisa entender essa parte. Senão, dependendo do que acontecer, você entrar em uma organização informal, que é assim, em uma formação de grupo informal, você acaba fazendo coisas que não deviam, né? Porque não está acompanhando todo o procedimento e a normalização internamente da empresa. Quando a gente trata do conjunto de organização formal e organização informal, pode acontecer uma coisa. A organização formal, digamos que o administrador, ele analisa assim, eu quero essas pessoas aqui, mas ele não analisa o perfil dessas pessoas. O que pode acontecer? Essa organização ela pode dar errado. Por quê? Porque o pessoal não queria ficar junto das outras pessoas que estão ali. Elas queriam escolher. Aí já no caso, uma organização informal, ela também vai analisar. Tá? Às vezes ela vai sendo criada ali no dia a dia, né, espontaneamente. E pode dar certo e pode dar errado. Por isso tem que analisar bem o administrador, ele tem que ter essa visão abrangente de toda a estrutura. Lembrando que a organização ela tem recursos humanos, pessoas, recursos financeiros, também recursos tecnológicos, recursos materiais e etc. E todos esses recursos têm que ser administrados, tá? Tem que ter administração, tem que ter gestão, tem que gerir tudo isso aqui. E com essa visão, você vai ver a empresa como um todo, né? Com outros olhos. Por quê? Você está estudando, está se qualificando. Mas antes que termine essa aula, eu já quero passar uma pesquisa opcional e você pode estar fazendo essa pesquisa, resumindo e aprendendo muito mais. Pesquisa aí o que é organização e estrutura em uma empresa, para você entender. E se você quiser compartilhar, né, o entendimento também sobre o mesmo, você pode comentar aqui, logo na descrição, né? Tem a parte de comentários, aí você comenta aí e vai compartilhar também o seu conhecimento com outros alunos ou outros colegas de sala também. Isso que é bom, né? Para entender e aprender melhor. Existe um conjunto de elementos que estão diretamente associados a uma organização, tais como clientes, fornecedores, concorrentes, sociedade, governo, enfim, toda a parte interessada no negócio. Aí, a empresa ela tem que analisar a melhor parte para ela. A organização pode ser formal, né, que é aquela formalizada por alguém formou aquele pessoal, que dependendo pode dar certo, aí tem essa parte positiva ou pode dar errado, o pessoal não querer trabalhar um com o outro. Já na parte informal, nasce espontaneamente, o pessoal pega uma amizade ali, um relacionamento e acaba dando certo essa organização ou esse tipo de organização. E pode dar errado, pois pode virar bagunça porque foi espontâneo. Então, tem que analisar muito bem. Isso é papel da administração. Mas assim, você que está aqui aprendendo muito mais, você sabe que pode evoluir. Eu indicaria para você um curso também na área administrativa. Ou digamos, o curso ideal, né, para você seria auxiliar administrativo, onde tem toda essa parte aí das funções, da rotina da administração
Enfim, sempre vai ter muita coisa. Forte abraço, eu vou terminando essa aula aqui, mas assim, eu te vejo na próxima para a gente continuar nossos estudos. Tchau e até mais.